Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio. Hoje eu vim gravar mais uma videoaula universitária pra vocês. Se eu não me engano, é a segunda do canal, aqui agora de 2019, do primeiro semestre de 2019. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunologia. Tem vários tópicos pra tratar aqui. Queria pedir desculpa pra vocês pelo cenário, pela luz, que eu acho que não tá muito boa, mas enfim, eu tô tendo que gravar à noite e tudo bem improvisado aqui. Vocês estão apoiados na mesa de estudos e eu tô aqui com todo o material pra passar o conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, quando a gente fala de imunologia, a gente tem que lembrar das células que ficam no nosso sangue, das células que ficam nos nossos tecidos e que promovem a resposta imunológica, seja ela inata ou a adquirida, né? A que vai ser produzida mais específica depois. Então a gente tem alguns tipos celulares que a gente precisa lembrar. São células aí que a gente provavelmente estuda quando a gente fala de sangue, e aqui a gente tem que estudar de novo. Então vamos lá. A primeira célula que a gente vai conversar é o neutrófilo. O neutrófilo, ele é um granulócito, tá? Então quer dizer que ele apresenta grânulos ali, e ele é polimorfonuclear, quer dizer que ele tem mais de um núcleo. No caso, o neutrófilo ele tem 3 núcleos, 3 bolinhas, assim, quando você olha a célula, são 3 bolinhas, e esses núcleos, eles são ligados por segmentos de cromatina. É o que está em maior concentração nas nossas células do sangue. E esses grânulos que eles apresentam, que eu falei pra vocês que são células granulócitas, são grânulos que são aqueles lisossomos, que a gente estuda também em citologia. Então o lisossomo ele é muito importante para a fagocitose, que é uma das principais funções do neutrófilo. Na verdade, a função mais relacionada ao neutrófilo é a fagocitose. Mas também ele contém substâncias microbicidas e eles mediam as fases iniciais da reação inflamatória. Faz parte da defesa inata do nosso organismo, então aquela primeira defesa, aquela defesa que não é específica e tal, é quando o corpo percebe que está acontecendo alguma coisa e ele começa a agir. A próxima célula que a gente vai falar é sobre eosinófilo. Os eosinófilos, eles também são granulócitos e também são polimorfonucleares. No caso, o eosinófilo ele tem 2 núcleos, 2 bolinhas que a gente vê, e um filamento de cromatina prendendo esses 2 núcleos. E esses grânulos do eosinófilo são grânulos ácidos que promovem uma ruptura, um dano na parede celular do parasita, seja um vírus, uma bactéria, enfim. E geralmente está presente nas mucosas, então mucosa do sistema respiratório, do gastrointestinal e do gênito urinário também, tá? E também faz parte da defesa inata do nosso corpo. Agora vamos falar um pouquinho dos basófilos. Basófilo também é granulócito. Ele apresenta substâncias vasoativas ou citocinas. É importante dizer que quando o nosso corpo percebe que tem alguma coisa acontecendo, não somente as células atuam, como muitas substâncias ajudam. Então, muitas substâncias que são liberadas pelas células, por exemplo, ajudam muito. Então, por exemplo, a gente tem histamina. Quando a gente está no processo alérgico, e fugindo um pouco do assunto, mas só para explicar a questão das substâncias vasoativas, quando a gente tem um processo alérgico, o nosso corpo libera histamina. E quando ele libera histamina, é uma substância vasoativa, a gente tem todos aqueles sintomas da alergia. Então, começa a coçar, fica vermelho, geralmente incha. Então, tudo isso é por conta da substância vasoativa, que a gente vê como uma coisa negativa, porque dá todos aqueles sintomas da gente que é horrível. Mas, ao mesmo tempo, é bom, porque essa vasodilatação deixa que mais células cheguem ali naquele local da inflamação, ou que o corpo acha que está acontecendo alguma coisa diferente, uma coisa errada, e consiga cuidar mais rápido disso. Então, os sintomas são ruins, mas, na verdade, o princípio é muito bom, tá? Os basófilos, eles apresentam, em alguns casos, em algumas pessoas, receptores de imunoglobulina E, que também é muito ligada a processos alérgicos. Geralmente, pessoas que são altamente alérgicas apresentam uma alta concentração de IgE, que é imunoglobulina E. A gente vai falar um pouquinho mais da imunoglobulina mais pro final desse vídeo, tá? E também o basófilo pode realizar fagocitose e participa, mais uma vez, da defesa inata do nosso organismo. O basófilo, ele é encontrado no sangue como basófilo e ele é encontrado no tecido como mastócito. Então é a mesma célula, só troca de nome porque ela troca de lugar, né, de tecido. Uma tá no sangue, outra tá em tecidos mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre monócito. O monócito, ele realiza a fagocitose
e apresenta antígenos para o linfócito. O monócito, quando a gente fala monócito, a gente já escutou na vida, mas ok. Mas quando a gente fala macrófago, tudo muda, não é mesmo? Monócito e macrófago são as mesmas células. Uma tá no tecido, que no caso é o macrófago, e a outra tá no sangue, na corrente sanguínea, que no caso é o monócito. Então fica muito mais fácil de associar, né? Macrófago, a gente já pensa em fagocitose na hora. Mas é importante dizer que a fagocitose não é exclusiva do macrófago. Muitas vezes a gente acha que sim. A gente lê, sei lá, no enunciado, uma célula fazendo fagocitose, a gente já pensa, ah, é macrófago, é macrófago. Não, pode ser todos os outros que eu falei pra vocês também. E agora falar um pouquinho de linfócito, essas células que são muito importantes, que dizem muito pra gente. Bom, o linfócito em si, eles apresentam receptores de antígenos clonalmente expressos e é específico. Isabela, o que você quer dizer? O linfócito é quem vai produzir o anticorpo para aquele antígeno. E a gente tem que lembrar sempre que o anticorpo, ele é específico. Então, o anticorpo e o antígeno, eles atuam num sistema como se fosse chave-fechadura, sabe? Só encaixa aquele ali. E aí a gente tem dois tipos básicos de linfócito, a gente tem o B e o T. O B, ele é produzido e maturado na medula óssea. Ele ativa plasmócito, né? Na verdade, meio que acontece uma diferenciação, e aí a gente tem o plasmócito e a produção de anticorpos para carboidratos e para lipídios. Isabela, como assim carboidrato e lipídio? Meu corpo vai fazer a resposta imunológica para carboidrato e lipídio? Sim. Agora eu vou dar uma pausa na parte de linfócito e vou entrar no assunto com vocês, que é sobre antígeno e anticorpo. Quando a gente tá na escola e tudo mais, a gente costuma pensar, costuma entender sempre o antígeno como a bactéria, o vírus, o fungo, algum ser vivo mesmo, né? Mas, na real, de fato a bactéria, eu não vou dizer pra vocês que não é o antígeno, porque a bactéria é um antígeno, só que o nosso corpo reconhece a bactéria como conjuntos de substâncias. Então, por exemplo, na bactéria a gente tem um conjunto de proteína, então beleza, a gente tem um conjunto de carboidrato, a gente tem um conjunto de lipídio. Então, o nosso corpo, ele atua de acordo com as substâncias e não, tipo, a bactéria X. Não, ele atua nas substâncias que constituem a bactéria X. Então, o antígeno, ele é específico e é específico para substâncias e não para ser vivo. Agora a gente pode continuar nos linfócitos. Agora a gente tem o linfócito T. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea e ele é maturado, amadurecido no timo. Timo é um órgão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os órgãos, mas ele é um órgão que fica bem aqui atrás do nosso osso externo. O osso externo é esse ossinho que fica aqui, ó, bem durinho no nosso tórax. Ele fica atrás do externo e no mediastino médio, posterior, alguma coisa assim, gente. Não tô tão boa de anatomia quanto eu queria, mas é por aí. E o linfócito T, ele produz anticorpos para proteínas. E aí a gente tem alguns tipos de linfócito T. A gente tem a classe, não sei se eu posso chamar assim, mas os tipos que são CD4 e os tipos que são CD8. Dentre os CD4, a gente tem, por exemplo, o linfócito T helper, que ele é bem famoso. O T helper, ele que realiza a memória imunológica. Então, toda vez que a gente tem memória imunológica, por exemplo, quando a gente toma vacina e tudo mais, é porque o T helper atuou de alguma forma nessa resposta e promoveu essa memória imunológica. E a gente tem o CD8, né, a classe CD8, que apresenta, por exemplo, o linfócito T citotóxico, que, como diz o nome, ele vai liberar toxinas e tudo mais que vão atuar ali no antígeno em questão. E o supressor, tá? Então, dito isso sobre células, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no geral, assim, a gente vai falar sobre órgãos. A gente tem órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Cada grupo tem sua função, a gente vai começar pelos primários. Os primários, eles têm a função de produzir e de amadurecer células para a resposta imunológica. Então, essas células que eu falei pra vocês anteriormente. A gente tem o timo, que como eu já disse, ele fica aqui atrás do externo. O timo, ele faz, principalmente, a principal função que é associada a ele é a maturação do linfócito T, porque o linfócito T ele é muito importante pra gente. E a gente tem a medula óssea, a famosa medula óssea, que é a nossa principal produtora de células sanguíneas, né, a hematopoiese, que é a produção de célula sanguínea, e ela é estimulada por citocinas. Citocinas, gente, a gente tem muito tipo, muito mesmo, e eu não vou ficar especificando aqui pra vocês, tá? E agora a gente vai falar de órgãos linfóides secundários, que tem a função, basicamente, de armazenar e de fazer a resposta imunológica específica, e a gente tem alguns órgãos, alguns conjuntos, alguns termos que a gente vai ter que falar aí.
O primeiro deles é o baço. O baço eu tinha na minha cabeça lá do ensino médio como cemitério de hemácia, o que não é mentira, porque o baço ele retira do sangue, por exemplo, células mortas, todo o resquício da resposta imunológica, tudo isso, mas ele faz resposta a antígenos do sangue. A gente tem linfonodos. Linfonodos, gente, é tipo um tecido que fica mais internamente nos nossos órgãos. E a gente tem agregados linfocitários, ou tonsilas, que ficam mais próximos às nossas mucosas. Você vai falar, Isabela, mas você não explicou o que cada um faz. Você não explicou pra gente o que o linfonodo faz e o que o agregado linfocitário faz. Ambos fazem a mesma coisa, o que muda é a localização. Ambos são responsáveis pelas respostas imunes adaptativas. Então, né, lembra sempre que a resposta imunológica ela é totalmente adaptativa, de acordo com o antígeno, ela é específica para o antígeno. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de adaptativa. Aí a gente tem o tecido linfóide, que ele é presente em todo o corpo e ele captura e retém antígeno. E a gente tem o sistema linfático. O sistema linfático ele é muito importante para essa parte de imunologia, porque ele drena os fluidos dos tecidos pro sistema linfático, depois pro sangue, enfim, ele é muito importante. Pronto, agora que a gente já tem toda essa parte inicial, a gente vai começar de fato a entrar em imunologia. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre antígeno e anticorpo, porque não é só isso que eu comentei aqui com vocês rapidamente. Depois a gente vai falar um pouquinho também das imunoglobulinas, que acaba entrando na parte de anticorpos, e a gente vai falar de sistema complemento, de resposta humoral, como que acontece tudo isso. Então vamos lá, vamos começar com o antígeno. Como eu disse pra vocês, antígeno é qualquer substância estranha capaz de ser reconhecida pelo sistema... Meu Deus. Então, como eu disse pra vocês, antígeno é qualquer substância estranha que é capaz de ser reconhecida pelo sistema imunológico adaptativo, possui imunogenicidade. Gente, eu tentei falar essa palavra muitas vezes, mas fui enrolada. Que é basicamente a capacidade de provocar a resposta imunológica. Então, o antígeno, a gente considera antígeno quando ele provoca a resposta imunológica no nosso corpo. E ele tem também antigenicidade, que ele provoca a formação de anticorpos, que é basicamente uma consequência da nossa resposta imunológica, né? Em primeiro momento tem aquele aglomerado de célula e tudo mais, depois o nosso corpo começa a produzir anticorpos específicos. É como se fosse como eu posso falar pra vocês? Os produtos da resposta imunológica, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de antígeno, eu tenho 10 coisas pra falar pra vocês sobre antígeno, então vamos pra primeira. A primeira é imunógeno. Imunógeno entra no que eu falei pra vocês de imunogenicidade, que basicamente é aquela substância que induz a resposta imune e interage com anticorpos e com células de defesa do nosso corpo. Aí a gente tem apteno. Apteno é um conceito muito legal, gente, que eu não conhecia até então, não sabia que isso existia na vida. Apteno, gente, é uma substância que ela sozinha não vai causar nenhuma resposta imunológica. Ela entra no nosso corpo, ela não causa. Mas ao se ligar a proteínas do nosso corpo, do nosso sangue, enfim, ela provoca a resposta imunológica. Então, às vezes é, por exemplo, inclusive estou aqui, ó, estou com uma alergia aqui por conta das pulseirinhas que eu uso, e provavelmente é apteno, porque, né, aqui é metal, e provavelmente esse metal entrou, se ligou com alguma proteína, e aí sim ele vai provocar uma resposta imunológica. Quando ele se liga à proteína, ele provoca, ele sozinho não. Então, é aquela substância que só induz a resposta imune ao se ligar a proteínas. A gente tem o epítopo, que é a menor porção do antígeno. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma bactéria, essa não é a menor porção do antígeno. A gente vai dividindo ela em moléculas. Então, lipídios, proteínas, carboidrato e tal. Então, a gente vai conseguindo dividir até formar a menor porçãozinha que vai se ligar ao anticorpo, tá? Aí a gente tem o aloantígeno. Aloantígenos são antígenos que são diferentes, só que eles são da mesma espécie. Então, por exemplo, a gente tem o sistema BO. A gente pode dar o exemplo como sistema BO. Tudo da mesma espécie, mas cada um é um, né? A gente tem o A, tem o B, tem o AB e tem o O. Aí a gente tem o autoantígeno, que é quando o nosso corpo para de reconhecer alguma coisa que a gente produz normalmente, e aí isso é visto pro corpo como um antígeno. Então, sei lá, a gente tem muitos exemplos de doenças autoimunes, em que o corpo para de reconhecer aquela coisa que, né, é normal e começa a atacar. E a gente tem o xenoantígeno ou heteroantígeno, que são antígenos de espécies diferentes mesmo. Eles são diferentes em tudo.
A gente tem substâncias adjuvantes, que são substâncias que aumentam a resposta imunológica, intensificam a resposta imunológica. A gente tem a reação cruzada. Reação cruzada, gente, eu não precisava nem explicar pra vocês, só a gente pensar um pouquinho. Reação cruzada é quando eu vou produzir o antígeno, é quando eu vou produzir anticorpo pra atacar determinado antígeno e eu acabo com esse anticorpo atingindo outra substância que às vezes é até normal pro meu corpo. Então, é meio que uma... destrói elementos parecidos, e aí isso pode ter consequências ou nem tanto. Pode ser uma coisa não muito importante. E aí, por fim, os dois últimos conceitos, amém? Que daí a gente vai para anticorpos, é estimulação monoclonal e estimulação policlonal. A monoclonal é quando eu sou estimulado por apenas um antígeno, e a policlonal, 2 ou mais antígenos, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre anticorpo. Anticorpo é o produto da resposta imunológica contra o antígeno, é produzido por linfócito e é específico, tá? O anticorpo, ele é específico. E aí, lá no blog eu vou deixar pra vocês uma coisa que é muito importante de saber, que é a constituição de um anticorpo. A gente consegue determinar as áreas dele, a gente tem região de dobradura, a gente tem região FC, FAB, enfim, tudo isso a gente precisa saber como estudantes aí de imunologia da faculdade. Então tá lá no blog, porque aqui eu não consigo trazer a imagem pra vocês. E quem quiser, o link tá aqui embaixo. Se não tiver, é www.biologiaparavida.com. Deve ser um dos primeiros posts lá. Ou então você pesquisa na área de pesquisa, imunologia, que vai aparecer os posts relacionados a isso, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês sobre algumas imunoglobulinas. A gente tem aí 5 tipos pra falar. O primeiro é IgG, imunoglobulina G, que é a principal, basicamente, que a gente tem no nosso soro. Ela atravessa a placenta, é muito importante isso, ela é a única que consegue atravessar a placenta. Ela neutraliza toxinas, ela realiza opsonização, que basicamente é assim, a gente tem alguns antígenos que eles escorregam do macrófago. Então, tipo, o macrófago vai lá fagocitar, ou qualquer outra célula vai fagocitar, e aí ele escorrega. Aí o que acontece? Alguns anticorpos vão e grudam nesse antígeno pro macrófago conseguir pegar e não escorregar. Então ele consegue pegar e identificar. E também faz o complemento, que é basicamente um buraco na parede da bactéria, do vírus, enfim. Aí a gente tem a imunoglobulina M, que é a IgM. É um pentâmero, ou seja, uma molécula formada por 5 monômeros. E segurando esses 5 monômeros, ligando esses 5 monômeros, a gente tem a cadeia J no meio, tá? Eu vou deixar fotos de tudo isso no blog pra vocês também. E a gente tem a imunoglobulina A, que é a IgA. Ela é um dímero, então formada por 2 moléculas, 2 monômeros ali, também ligados por cadeia J. Ela apresenta uma porção secretora quando ela passa pela mucosa. E ela neutraliza vírus e bactérias, toxinas no geral. A gente tem a IgE, a imunoglobulina E, que eu falei pra vocês anteriormente, muito relacionada a respostas alérgicas. Geralmente ela é encontrada na superfície de mastócito e de basófilo e ela degranula essas células, tá? E a gente tem a IgD, imunoglobulina D, que a gente não tem muita informação sobre, mas a gente sabe que ela atua quando a gente tem toxinas pelo nosso corpo. Geralmente quando tem drogas pelo nosso corpo, tá? Então eu sempre guardei que D é D de droga, então tá aí pra vocês. Agora que a gente já falou um pouco de anticorpo e de antígeno, eu vou falar um pouquinho pra vocês de resposta humoral. Resposta humoral é um tipo de resposta imunológica que a gente tem. E eu vou explicar assim, ó, rapidamente e de uma forma bem simples. O linfócito B, quando ele recebe a notícia de preciso produzir anticorpos, ele vai ativar o plasmócito. O plasmócito, ele vai começar a movimentar as coisas para produzir anticorpos, para lipídios e para carboidratos. Quando é percebido que a substância em questão não é um carboidrato nem um lipídio, e sim uma proteína, quem é ativado é o T-helper. Pensa que ele sempre vai ajudar. Então, da proteína é o T-helper. Pensa que o P do helper é de proteína, tá? Então é isso, a resposta humoral da forma mais rápida, simples e não aprofundada que vocês já viram. Agora vamos falar um pouquinho sobre defesa inata, defesa adquirida, que a gente já tinha conversado um pouco antes desse vídeo, né? Assim, no começo do vídeo. Mas basicamente, a defesa inata, ela previne, controla e elimina algumas infecções. Ela não precisa conhecer previamente o antígeno, então não é algo específico. Ela vai atuar com as células do sangue e tudo mais.
e se conseguir eliminar muito que bem. Já a defesa adquirida, ela vem em sequência da defesa inata, e ela demora alguns dias para ser produzida, né, porque a gente vai produzir anticorpos específicos, vai ter toda a fase de reconhecimento. Então, gente, parou de gravar, espero que esteja dando tudo certo. O sistema complemento é constituído por proteínas inativas no nosso sangue, que, quando tem essa resposta imunológica, eles atuam ajudando o anticorpo. E aí, quando ajudam o anticorpo, elas formam um complexo de ataque a membranas, que a gente chama de MAC, M-A-C, como vocês quiserem chamar, que promove a citólise das células que estão fazendo mal ali, no caso do antígeno. E quais são as funções desse sistema complemento? Opsonização, que eu já expliquei anteriormente, atua na inflamação e na coagulação sanguínea, faz quimiotaxia e solubilização de complexos imunes, tá? E aí a gente tem 3 tipos de ativação para esse sistema de complemento, né? Ele precisa ser ativado de alguma forma, como eu disse pra vocês, são proteínas inativas que precisam ser ativadas. Aí a gente tem a via de ativação clássica, que basicamente o que a gente vai ter? O anticorpo se ligando ao antígeno, que vai se ligar à proteína complemento 1, que é a C1. Essa C1 vai quebrar uma parte fica, outra parte sai, e essa parte que ficou vai se ligar a C4, que também vai quebrar uma parte, outra parte fica. A C4, essa parte que ficou, vai se ligar a C2, que de novo vai se quebrar, uma parte fica, outra parte sai, a parte que fica se liga a C3 convertase, como a gente pode perceber pelo nome, é uma enzima. E depois da C3 convertase, a gente tem a via comum, que acontece para todas as vias de ativação, que é C5, C6, C7, C8, C9. Então, todas essas proteínas são ativadas e aí elas começam a entrar em ação e ajudar de fato na resposta imunológica. A gente tem a via alternativa de ativação, que é quando a C3, proteína 3, ela sofre hidrólise espontânea e aí elas atraem para elas mesmas fatores estabilizantes que vão meio que que vão ativar a C3 convertase, que, como eu disse, é a porta de entrada para a via comum, que é C5, C6, C7, C8, C9. E a gente tem a via da lectina de Manose, é um nome meio estranho, mas tudo bem. E basicamente a gente tem manana, não é banana, é manana, se ligando a C4, C4 quebra, uma parte sai, outra fica, a que fica se liga a C2, uma parte sai, outra fica, e aí essa parte que fica se liga a C3 convertase e inicia a via comum, né, que é C5, C6, C7, C8, C9. E é isso. Acho que eu falei tudo pra vocês, hein? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem informalzinho, tô gravando bem em cima da hora, editando correndo pra conseguir postar pra vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha pra mim aqui embaixo, porque ajuda muito, e se inscrever no canal também. E ir lá visitar meu blog, que é meu neném, meu filho. Lá eu sempre passo conteúdos da forma mais completa possível. Juro pra vocês, às vezes o meu blog tá melhor que o meu caderno, melhor que minhas anotações. E eu espero que vocês gostem. Se você não conhece, aproveita pra ir lá. Beijo e até o próximo vídeo.